Gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para explicar um pouco do projeto, esse projeto aqui, ó, é a fachada da Sicoob Cocred, que é a nova sede da Sicoob, a sede regional da Sicoob, que está sendo implantada aqui em Sertãozinho, em São Paulo. A arquitetura do projeto foi feita pelo escritório S+ Projetos, do André Soares. E ele me convidou para fazer esse projeto de iluminação da fachada. Então, o que é uma iluminação de fachada de arquitetura? É muito interessante porque durante o dia a gente vê a fachada de uma forma e à noite a gente tem uma grande oportunidade de transformar essa fachada para ela ser vista de formas diferentes. E foi o primeiro conceito que eu adotei aqui nesse projeto. Nós estamos falando de 4 principais fachadas, né? O prédio, o edifício, ele fica numa esquina, ele é muito alto, então ele tem uma visão muito ampla de vários lados. Então, cada uma dessas fachadas, eu trabalhei um conceito independente, mas vinculado a um geral. Eu vou tentar explicar isso. Primeiramente, o que os clientes queriam? Que essa iluminação fosse festiva. O que é essa iluminação festiva para eles? É aquela ideia de comemorar o Outubro Rosa, os meses vinculados a uma cor, né? Então, isso foi o principal para eles. No entanto, nós estamos falando de um prédio muito alto, com muito vidro e pouca face sólida. Como aproveitar isso, então? A primeira coisa foi a fachada lateral direita, tem um grande paredão sólido mesmo, muito alto, tem mais ou menos aí 25 metros de altura. Eu usei a técnica de wall wash. O que é wall wash? É lavar a parede. Esse grande paredão sólido que tem ali na lateral direita, eu posicionei refletores sobre a cobertura do pavimento térreo, que projeta essa luz para toda essa face sólida, que tem mais ou menos 25 metros, como eu falei. Essa fachada, ela foi iluminada com projetores que estão todos automatizados. São projetores RGBW, tá? Só para vocês saberem, que eles são programáveis de acordo com a intenção do que se quer mostrar, do que se quer fazer em determinada época do ano. Então isso é mutável, é feita uma programação já pré-determinada e eles vão atuar de acordo com essa programação. A fachada principal, que é a parte mais envidraçada do edifício, eu tomei partido de uns brises que o André projetou, né? Esses brises, eles praticamente percorrem toda a fachada. No entanto, eu queria destacar esses brises com perfis lineares mesmo, que hoje é tendência. No entanto, eu não queria que ele abraçasse todo o prédio. Então, a minha ideia foi realçar a arquitetura, mas delineando apenas a quina da arquitetura. Então, eu utilizei 5 metros de um lado e 10 metros do outro, em todos esses brises. E isso fez com que ao todo, você conseguisse perceber o canto da arquitetura, né? Nós temos também ali na fachada principal uma cobertura que ela é flutuante. E essa cobertura eu também aproveitei ela para criar uma ideia de luz indireta, com luminárias projetadas na parede, projetando a luz no teto e refletindo, dando um banho em todo o prédio. E esses refletores, eles também estão automatizados com a troca de cor, juntamente com a fachada da lateral direita. E essa cobertura flutuante, que é onde que estão os projetores, ela reflete a luz de uma forma bem homogênea e vai banhando todo o prédio. Essa ideia da troca de cor, ela vai ficando para as pessoas de uma forma bem leve, bem discreta e ao mesmo tempo interessante. A fachada dos fundos, que é a fachada que é voltada para o estacionamento, foi a fachada que eu não quis trazer muita influência de luz. E eu tomei partido novamente da arquitetura, que é entre os elevadores, existe uma área técnica que vai do piso térreo até o último pavimento. E essa área técnica ela é fechada por gradis, que são elementos vazados. Qual foi a ideia? Dentro de cada ambiente desse departamento técnico, dessa área técnica, eu projetei fontes de luz na parede, projetando a luz para o teto com uma intensidade um pouco mais alta, para que ela virasse um nicho iluminado, e quando ela saísse para o exterior,
ela fosse filtrada por esses brises. Então, quando você ver ao longe, você só vê a marcação dos brises. E isso é até um conceito que a gente fala muito na iluminação de sombra chinesa ou efeito silhueta. Quando você ilumina muito fundo e o que está ali na frente, você destaca o seu desenho. A fachada lateral esquerda, eu já usei uma ideia que é um termo que eu ouvi inclusive do próprio André, que é tatuar a arquitetura. Tatuei a arquitetura, tatuei um grande paredão sólido que faz um L que abraça o topo da arquitetura, criando apenas duas linhas, como se elas se reencontrassem, como se elas se cruzassem, na verdade. Com perfis, os mesmos perfis que eu utilizei. Eles só desenham esse volume, sem, no entanto, iluminar ele. Você destaca a arquitetura apenas desenhando, apenas tatuando de fato a arquitetura. No entanto, existe uma base para todo o prédio, que aí eu chamo a iluminação de paisagismo, que ela faz parte também da iluminação de fachada. Então, toda a parte do paisagismo, e é paisagismo, não é só plantas, mas também os acessos, os caminhos por onde os pedestres percorrem, eles também receberam efeitos de luz diferentes. Em resumo, todos os caminhos foram iluminados com balizadores em que a luz tangencia a face. Como é pedra portuguesa, a pavimentação, existe um pequeno jogo de luz e sombra ali que, quando a gente fala mais tecnicamente, a gente chama de wall grazing, quando a gente destaca essa textura de onde a gente está iluminando. Então, todo o caminho ele é iluminado praticamente com isso. E as plantas recebem uma iluminação de acordo com o estilo e com a espécie da planta. Por exemplo, as palmeiras, projetores mais fechados que destacam o caule e a sua copa, e as vegetações mais baixas apenas com luz difusa, pequenos projetores de luz. Quando você vê isso no todo, você percebe uma grande base de iluminação que está fazendo com que todo o edifício flutue. Então, essa é a mágica da arquitetura. É você trabalhar de um prédio tão extenso, tão grande, conceitos básicos que a gente utiliza em casa, que a gente utiliza em comércio, em qualquer situação. Mas no todo, você ganha esse efeito que é surpreendente e é visto de vários lugares, de vários pontos da cidade, e é mutável, é flexível, cada hora ela está de um jeito diferente. E essa é a mágica de fazer iluminação de fachadas em arquitetura. É você mostrar que durante o dia você percebe ela de uma forma, e à noite você tem algo mais surpreendente ainda.